A animação é a arte de capturar partes de um movimento, seja em filme ou na forma digital, e colocá-las em rápida sucessão para dar uma ilusão de movimento. Isso pode ser alcançado com o uso de imagens desenhadas, ou bonecos de vários materiais, ou ainda imagens geradas por computador. Há 50 mil anos, o ser humano já tentava dar a sugestão do movimento em suas pinturas. Esse desenho de um javali com mais patas do que a realidade demonstra essa intenção. No século XVI, Leonardo da Vinci, com proporções do corpo humano, tentava mostrar movimentos através de um só desenho. A ilusão de movimento através da rápida sucessão de imagens só aconteceria a partir do século XIX. O taumatrópio, o praxinoscópio, o zootrópio e também o flipbook são brinquedos óticos inventados nesta época. A animação tornou-se mais efetiva após a invenção da fotografia e o aparecimento do cinema em 1895. O primeiro filme de animação, Humorous Faces ou Funny Faces, foi realizado em 1906 por James Stuart Blackton, nos Estados Unidos. Mas foi o francês Émile Cohl que ficou conhecido como pai da animação, sendo Fantasmagorie, de 1908, seu primeiro filme animado. No Brasil, em 1953, Anélio Latini Filho produziu o primeiro longa-metragem em animação, Sinfonia Amazônica. A história do cinema de animação no Rio Grande do Sul inicia-se em 1947, quando Valdir Bica de Figueiredo e Pierre Afonso Rousselet juntam-se para formar a Animatográfica Filmes, estúdio voltado à produção de desenhos animados. No princípio, de forma amadora, fazem experiências em filme 8mm. Depois de um ano, decidem partir para 35mm, para realizar filmes profissionais. Como não possuíam capital para a compra de equipamentos, decidem por construí-los, algo inédito até então. Os primeiros projetos dão certo, e eles tentam realizar experiências mais complexas, como a utilização de cores em películas e filme com atores contracenando com personagens desenhados, sempre com a utilização de equipamentos e processos inventados por eles. No dia 24 de novembro de 1951, em uma experiência com filme sonoro, acontece um acidente com o projetor, fazendo com que a película utilizada pegue fogo, e logo em seguida o prédio onde estava instalada a produtora. Em 10 minutos, o fogo levou tudo, os sonhos de algumas pessoas e a história do cinema gaúcho, pois nada sobrou, apenas memórias perdidas no tempo. Eles estavam trabalhando com pesquisa de coloração de imagem e sonorização, que era uma coisa que também, né, era uma coisa meio simultânea ao que a Disney estava fazendo na época, assim, né? Mas eles eram pioneiros, inventores malucos, assim, que estavam lá e que estavam voltados para essa área da animação, assim. A gente vê pelo estilo do traço que eles estavam bem antenados no que a Disney estava fazendo, né, pelo estilo do desenho que eles faziam e tal, né? Mas eles estavam preocupados também com essa parte mais menos artística e mais técnica mesmo, de desenvolvimento de equipamento, coisa desse gênero, né? Nos anos 50, Nelson França Furtado, professor do Fotocine Clube Gaúcho, realizou 2 curtas de animação de bonecos, O Náufrago e Guerra e Paz, e também uma animação direta na película. Olha, ele fez um outro que se chamava Fantasia, que ele imitou aqueles canadenses que desenhavam diretamente na banda de filme. E ele fez uma banda militar tocando, então vários desenhos abstratos e deu certo o ritmo. Nos anos 60, Moacir Flores, após participar de um curso sobre cinema no Fotocine Clube Gaúcho, produziu 3 filmes de animação em 16mm. O meu desenho eu fazia antes uma história em quadrinho, de todos os desenhos, desenhava em papel, uma banda de papel, o fundo, não é? O que seria o cenário. Esse cenário era perfurado para colocar em 2 pinos, que eu fiz uma
uma mesa móvel para poder fazer o trailer, que é o zoom hoje, não é? Fazer o zoom, que a máquina não tinha. Depois, então, eu desenhava, cronometrava cada um dos movimentos e dividia para fazer em 16 quadros, que era mais econômico, o filme rendia mais. E a maioria fazia em 16 quadros. Depois, então, desenhava os movimentos, inicialmente em vidro, não podia botar mais que 3 vidros, porque dava distorção. Moacir Flores fez algumas adaptações para realizar seus filmes, como, por exemplo, a utilização de vidro no lugar do acetato para desenhar seus personagens e a construção de uma mesa de animação para filmar. E o terceiro filme eu já fiz em acetato. E o acetato era o desenho copiado a nanquim. Primeiro passava uma batata para o nanquim pegar no acetato. Cortava a batata ao meio, passava e esperava secar, então depois desenhava nanquim e por trás preenchia com tinta têmpera para ficar opaco. Era esse o sistema que se fazia. Em 1964, Edson Acre, artista uruguaio, transfere-se para Porto Alegre. Na capital, Acre trabalhou na produtora Leopold Som, onde realizou os letreiros em animação de 3 longas-metragens. Para Pedro, Não Aperta Parício e Janjão Não Dispara, Foge. Quando eu morava no Uruguai, eu trabalhava para um estúdio de publicidade cinematográfica, fazendo comerciais. E eram comerciais em desenhos animados. Então, ali que eu comecei a aprender. E minha escalada foi bastante rápida, assim, porque eu já desenhava desde que nasci, né? Não animação, mas como eu desenhava, tive mais facilidade de aprender animação. E trabalhei mais ou menos um ano lá num estúdio de animação do Uruguai, e aí achei por bem vir aqui para o Brasil para ver o mercado como é que estava, e ele estava assim bem no início. Nesta produtora foi necessário construir alguns equipamentos e, além disso, como não havia técnicos especializados, Acre contava com os amigos para realizar as artes necessárias. Tinha o principal, que era uma cremalheira, né, para ir podendo subir e descer, para fazer movimentos, né? E aí eu inventei uma outra mesa que podia mover as tábuas, assim, nesse sentido, ou naquele sentido, assim, para poder animar. Então, já com isso aí já conseguimos fazer bastante esse trabalho. Me dava muito bem com os rapazes que trabalhavam lá dentro, né? E já todo mundo vinha me dar uma mão na hora de pintar, né? Na hora de pintar, tu tem que pintar um monte de celuloide, vamos dizer, o chapeuzinho amarelo, né? Então, aí os caras já sabiam que era a cor amarela no chapéu, me ajudavam lá, todo mundo pegava, né? Mas mais pela curiosidade, né? Eles faziam. E eu indicava para eles, vai pintando. É somente nos anos 80, com o aparecimento de Otto Guerra, que a animação no Rio Grande do Sul passa a ter uma maior divulgação. As técnicas de animação se modernizaram. Hoje, utiliza-se o computador para a produção de um filme animado. Mas isso não é razão para esquecer do passado. Certamente a gente deve ter muita coisa em comum com esses caras que tiveram esse esforço de fazer animatográfica naquela época, assim, né? Apesar de a gente estar 55 anos depois, né? Mas certamente eles pensavam coisas muito próximas do que a gente pensava, assim, então é legal resgatar isso, né? Para mim, a animação era minha alma, não? Eu amava desenhar em primeiro lugar, em segundo lugar, animar, né? Porque aquela mecânica de fazer o bonequinho caminhando e falando e que ele falasse perfeito, né? O movimento do boneco com o som, né? E saía eu fazia perfeitinho, assim, a boquinha falando direitinho. Corta!